Oi, gente, tudo bem? Mais uma reflexão diária. Hoje a gente continua estudando sobre as epístolas de Paulinas e, dando continuidade, a gente entra na segunda epístola aos Coríntios. Aqui no prólogo da epístola, no início, a gente observa que Paulo, novamente, como sempre ele faz as apresentações, como apóstolo, ou seja, o enviado de Jesus, o enviado de Deus aos irmãos, como representante da mensagem na qual ele vai portar e ele vai passar as orientações à igreja. Primeiro, a gente observa que ele escreve novamente à igreja de Coríntios e dessa vez, infelizmente, ele enfrenta algumas questões, inclusive algumas acusações por parte de alguns líderes. E aqui na epístola de 2 Coríntios ele estará abordando e falando a respeito da maneira que nós devemos agir diante de Deus, né? E como Cristo, cabeça, e nós as funções, os membros, desempenhando cada um a sua função, deve respeitar, deve aceitar, deve acima de tudo ter harmonia, viver em harmonia, né? Perdoar, receber o perdão e assim por diante. Então Paulo ele fala sobre a sua sinceridade. Lá no verso 12 do capítulo 1 de 2 Coríntios diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, como santidade e sinceridade de Deus, não como sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então ele fala da relação entre os irmãos e fala da relação entre a igreja, né? E quando ele visita novamente a igreja, ele percebe também algumas questões que ainda não foram sanadas, como partidarismo, as facções, que são as panelinhas, e dentre outras questões que infelizmente persistiam na igreja de Coríntio. Então, Paulo, além disso, ele fala a respeito da sua demora, pois ele estava sendo, inclusive podendo ter, inclusive, dando a sua própria vida devido a algumas viagens se ele a fizesse. Então, Paulo ele se explica, né, à igreja e a sua conduta, principalmente. Lá no verso 19 diz assim, do capítulo 1 de 2 Coríntios: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve sim. Jesus, ele sempre se doou, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Jesus sempre disse sim. Veio para nos salvar, veio para nos livrar da perdição e do pecado. Shalom, shalom.